Neste exemplo, vamos trabalhar com a tag component do JSF para a criação de um componente aqui customizado, para exibição de um menu, por exemplo. Então, para iniciarmos os trabalhos, eu vou primeiramente criar aqui uma classe qualquer, uma classe que represente um item de menu. Então, vamos abrir aqui o nosso projeto, ele está aqui embaixo, dentro aqui de pacote de código fonte, vamos clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção Novo e dentre elas vamos criar então uma classe Java. Muito bem. Ele vai solicitar aqui o nome da classe, eu vou colocar menu item para representar um item de menu e vamos então finalizar. Muito bem. Essa nossa classe, ela vai possuir aqui alguns atributos, vamos adicioná-los aqui então no corpo. Esses atributos serão, o primeiro, um private string, que vai conter a URL desse nosso item de menu, ou seja, para onde que nós iremos direcionar o usuário. E por fim, nós vamos criar aqui um segundo atributo chamado label, que é um texto que será exibido para o nosso usuário aí no lugar deste menu. Okay? Vamos adicionar aqui um get e um set para cada um desses atributos. Lembrando, né, das teclas de atalho, nós temos a Ctrl Insert, onde vocês podem encontrar o getter e setter. Clicou aqui em cima na classe, ele vai selecionar todos os atributos e gerar. Muito bem, já gerou aqui automaticamente os getter e setters de cada um destes componentes. Muito bem, e aí então, para finalizar, eu vou apenas aqui adicionar os construtores, também por meio de Ctrl Insert, construtor. Vamos deixar aqui um construtor com os dois atributos, ok? Então já vai inicializar os dois. E ok, vamos manter assim então a nossa classe. Então ela já está criada, lembrando é uma classezinha simples, aqui um pojo, com dois atributos e seus respectivos getter e setters e construtor. Muito bem. Agora nós vamos criar um ManageBean que vai então fazer utilização deste nossa classe pojo, ok? Para isso, vamos clicar aqui em projeto, dentro aqui de pacote de código fonte, vamos clicar com o botão direito do mouse, selecionar a opção novo e aí localize a opção JSF ManageBean. Caso você não a tenha, lembre-se de ir em outros, selecionar JSF e aí basta clicar em JSF ManageBean. Vamos clicar em próximo, ele vai solicitar aqui um nome para o nosso bean, vou colocar menu bean, ok? E vamos clicar em finalizar. Muito bem. Confirmando então aqui no nosso ManageBean, nós temos já ele devidamente parametrizado, a notação ManageBean foi devidamente colocada. E aqui o que faremos? Nós vamos então criar aqui então o atributo do tipo do nosso ManageBean. Vou colocar aqui private list de menu item. Então teremos uma lista de itens de menu, vou chamá-la de menus. E vamos aqui importar o list, né? Adicionar a importação de Java util_list aqui em cima, para parar aqui o erro. E agora, por meio do Ctrl Insert, eu vou solicitar que todos os getters e setters já sejam criados, que serão, obviamente, apenas o get menus e o set menus. Ok. Para finalizarmos, então, esta classe, vamos criar o nosso construtor. Ok. Aqui está. Opa, o construtor já estava criado, ficou duplicado, vou apagar o aqui de baixo. E nesse construtor o que nós vamos fazer? Nós vamos inicializar aquele nosso item chamado menus. Então vou carregá-lo aqui com uma nova ArrayList de menu itens. E aí vamos adicionar alguns itens de menu. Menus.add, novo menu item, e vamos chamar o construtor de menu item, que pede duas strings como parâmetro, sendo a primeira URL, http por exemplo, www.google.com. E a segunda string
é a label que nós queremos que seja exibida. Vou colocar aqui Google, ok? Vamos adicionar mais itens a este menu, como por exemplo www.yahoo.com, www.ao.com. Pronto, já temos aqui 3 itens de menu pronto para serem adicionados então à nossa página. Então vamos salvar aqui. Ok, agora nós podemos então voltar para a criação das páginas JSF, né? Então, para começarmos, vamos criar uma página que faça utilização deste Manage Bin. Então, vou acessar aqui a opção de projetos, vamos abrir aqui o Web Pages, direito do mouse, a opção novo, e vou selecionar uma página JSF comum. Ele vai pedir o nome da página, vou colocar aqui como menu buscadores, por exemplo, e vamos clicar aqui em finalizar. Muito bem. Bom, esta página será a página que renderizará todo aquele menu que nós já estamos preparando lá no Manage Bin. Então, por esse motivo, eu vou adicionar nela aqui a tag component. Ok. Vamos aqui já fechar o par dela. Muito bem. E aqui dentro da component eu vou utilizar aquele laço foreach, que é lá da biblioteca core do JSF. O foreach ele pede que nós declaremos uma variável que vai representar cada um dos itens do nosso for. Então vou chamá-la aqui de menu. E aqui à frente nós temos que determinar quais são os itens que o laço for vai utilizar. Então aqui eu vou fazer uma chamada lá ao nosso Manage Bin, que ficou menubin.menus. Então esse for vai trabalhar com todos os itens de menu lá do nosso Manage Bin. E para cada item de menu que ele localize, nós vamos adicionar aqui um href, uma tag tradicional do HTML, onde aqui no atributo href nós vamos colocar a referência lá da URL, não é? Então vou colocar aqui menu.url. Então para onde que esse link vai nos direcionar? Opa, vamos voltar lá para baixo. Aqui, muito bem. Agora nós vamos colocar o texto que será exibido junto a este link. Então vou colocar aqui menu.label e aí vamos fechar a tag A. E vou colocar um pula-linha. Muito bem. Então a nossa página aqui está criada. Apenas para demonstrar depois a diferença da component para fragment, eu vou colocar aqui uma mensagem menu de buscadores, ok? Só para vocês perceberem aí a diferença entre essas duas marcações do JSF, ok? Bom, agora nós temos que criar os nossos templates lá e utilizar essa menu buscadores. Então vou clicar aqui em projetos, vou abrir a minha pastinha webinf, vou abrir a pasta templates. Aqui eu já tenho alguns templates criados, eu vou criar um novo, botão direito do mouse, opção novo, facelets template, será a opção. Muito bem, então vamos criar um template, vai ser um menu template e vou selecionar aqui este modelo, utilizando o CSS, com uma barra aqui então à esquerda e um painel de conteúdo. Vamos finalizar. Ok, o nosso template já foi criado. Vou apenas deixar correto aqui a referência aos arquivos CSS, já por meio diretamente aqui da pastinha Resources. E aqui ele criou como ID left, né? Então aqui será o menu, apenas para lembrarmos, caso não renderizemos, né? E aqui o correspondente de conteúdo, não é? Muito bem. Então podemos até aproveitar aqui por meio de um include, por exemplo, algo que já tenho criado. Vou colocar aqui ui.include
o src do include, deixa eu ver o nome do template que eu já tinha criado, chama-se centro.xhtml. Centro.xhtml. Okay. Muito bem, nosso template está criado e agora vamos criar um consumidor para este template. Então vamos lá. Direito do mouse aqui, webpage, novo, e vamos localizar a opção Facelets Template Client, ou cliente de template Facelets. Cliquei na opção, vamos colocar aqui página com menu, muito bem. Vou selecionar então o template que eu desejo utilizar, que está lá em Web Pages, Webinf, Templates. E vamos selecionar então menu template, selecionado o arquivo, o tipo de tag que vai ser utilizado vai ser composition e basta finalizar. Então desta forma ele já criou ali então algo baseado no template, onde ele customizou aqui, ele definiu tanto o left quanto o insert de content, ou seja, de conteúdo. Então, neste caso, eu não vou aqui sobrescrever o conteúdo, deixo o conteúdo como está, o padrão lá que eu defini no template, e aqui no define o que eu vou fazer? Eu vou substituí-lo fazendo um include, aí 2 pontos, include, e neste include nós vamos adicionar o nosso arquivo que foi criado, que no caso chamamos de menu buscadores.xhtml. Muito bem. Vamos renderizar a nossa página para ver se ficou tudo correto. Então, mais uma vez, botão direito do mouse sobre ela e executar arquivo. Olhem só, nossa página já foi devidamente carregada, com o menu aqui à esquerda, onde ele carregou aqui os links, e aqui ao centro ele deixou o padrão, que é o que eu havia definido no template. Então, se nós clicarmos em um desses hyperlinks, eles vão nos direcionar lá para as páginas adequadas, né? Então, aqui, por exemplo, a página do Google. Muito bem. Muito bem. E agora, para observarmos então a diferença da tag component para fragment, eu vou voltar lá para o NetBeans e vamos para a nossa menu buscadores XHTML. Então lembram-se que eu havia colocado aqui esta menu buscadores, esse texto, antes de component. No entanto, como nós utilizamos a tag component, ele ignorou tudo que está aqui fora, né, do domínio da tag component. Então, se voltarmos para a renderização, vocês perceberão que o texto não foi exibido. Muito bem. Se eu voltar para cá e alterar essa tag component, então, para a tag fragment, vamos lá, salvei aqui então. Se voltarmos lá para a nossa página e se eu recarregá-la, vocês perceberão que esse texto ele passa a ser exibido, justamente porque a tag fragment ela não ignora, faz com que o JSF não ignore os outros textos que existem aqui dentro desta nossa página. Então isso é bastante interessante porque nós podemos aproveitar deste recurso e trabalhar com, por exemplo, com um estilo gráfico diferenciado. Eu posso colocar aqui um estilo CSS direto aqui para essa nova div que eu estou criando, por exemplo. Vamos colocar aqui background color. Vou colocar uma cor qualquer. Vamos colocar um código aqui, um código hexadecimal para ela, por exemplo. Vamos fechar aqui essa nossa div. E aí, então, eu vou fechar o par dela aqui embaixo. Vamos ver se isso ficou adequado, né? Vamos lá. Olhem só, não coloquei uma cor muito boa, né? Ficou um tom de azul muito forte, mas eu poderia, por exemplo, ter deixado aqui o vermelho mais forte. Poderia ter deixado aqui um tom mais forte aqui também. Bom, o importante nós poderíamos ir customizando aqui a cor desse menu, né?
poderemos editar aqui esse texto e fazer um estilo diferenciado somente para esse setor, ok? Muito bem, então com isso encerramos aí mais um de nossos exemplos.